Bom, dando sequência à Rota dos Alquimistas, essa travessia pelo conhecimento alquímico, nós vamos hoje falar sobre a quinta ideia. E a quinta ideia é a emancipação da consciência. Só fazer um parênteses antes, na verdade esse conhecimento ele é completamente prático. Ele é realmente para ser vivenciado, para que realmente promova o aperfeiçoamento da gente como ser. Então assim, a gente tem respondido alguns e-mails e tal, qualquer dúvida que você tiver, manda um e-mail para a gente responde, porque muitas vezes pode parecer que isso não é prático, e ele é completamente prático. Então assim, qualquer dúvida que tiver na execução desse conhecimento, fala com a gente, tá bom? Voltando então ao tema, o tema que é a emancipação da consciência. Bom, a consciência, ela está sempre tutelada às dependências que a vida impõe, tutelada aos relacionamentos. É muito comum a gente perceber o quanto a consciência, ela depende de algo. Sempre está dependendo do aspecto consciente das pessoas, às condições que elas vivem, aos seus estados de humor. Então, assim, emancipar a consciência é a quinta ideia, porque ela traz, assim, como uma essência, uma quinta essência de realmente transcender, né, as coisas, os fatos da vida. Porque nós temos que começar a ter uma postura, quando a gente fala em alquimia, a gente tem que ter uma postura mental de que a vida é feita de possibilidades, né? Muito mais, muito além das probabilidades, né? Ou seja, são infinitas as possibilidades e em verdade, o que ocorre na vida da gente é que a gente é a causa da nossa vida, né? As coisas, as ideias estão à disposição da gente. E as possibilidades delas são sempre reais. O que ocorre é que, pela consciência não ser emancipada, ela fica dependendo daquelas condições de uma análise racional que calcula as probabilidades daquilo e calcula se é possível ou não por aquilo que é já dominado, que já é conhecido pela pessoa. Então, emancipar a consciência significa você sair fora, né, do costume cerebral de analisar a vida que você tem. Entrar num aspecto mental, um aspecto que é mais amplo, um aspecto que admite possibilidades por algo chamado fé. E nós vamos falar sobre fé um pouco depois, né, que não tem muito a ver com religiosidade. Né? Nós estamos falando sobre uma fé de você realmente confiar em algo que você intui, em algo que você realmente quer realizar. Porém, emancipar a consciência é o primeiro passo para que você realmente adquira essa fé. Ora, vamos analisar assim, por alguns aspectos, né? Por exemplo, dos relacionamentos. É comum que a consciência crie uma dependência em relação aos relacionamentos. Relacionamentos que eu falo são todos os relacionamentos da vida. Né? Relacionamentos com os amigos, com os filhos, com os pais, relacionamento com namorado, namorada, parceiro, parceira. Né? Então, os relacionamentos, todos eles, é comum que eles criem, que eles tutelem a consciência. Né? A pessoa acaba se condicionando pelo hábito do convívio a ter um certo padrão cerebral de aceitação das coisas. Então, é preciso que você crie você se emancipe em relação a isso. Né? Porque sim, a gente convive dentro de aldeias, né? E as aldeias têm um padrão de comportamento cerebral, um padrão de comportamento de pensamento, e a gente acaba entrando nesse padrão por afinidades e acaba se habituando com isso. Isso passa a ser uma zona conhecida cerebral e o cérebro acaba repetindo aquele tipo de emoções, aquele tipo de padrão, e você vai então, muitas vezes tem uma ideia, e essa ideia muitas vezes é descartada por você porque você acha que ela pode ser impossível
devido a esse padrão, né, que está sendo vivenciado por você. Então, emancipar a consciência é você criar, né, na sua consciência a visão pessoal sua, individual sua, em relação às coisas. Bom, o outro aspecto é o aspecto da dependência que as consciências criam em relação às necessidades das coisas. As pessoas têm uma certa dificuldade, né, em se ver não conseguindo cumprir a dependência que ela tem com aquilo que é chamado de obrigações da vida, né? E a gente foi pensar, na verdade, isso vai limitando a capacidade mental, né, porque você acaba se condicionando, né? Voltamos ao mesmo ponto, de que você às vezes tem uma ideia e você acaba descartando essa ideia porque você se condicionou a uma dependência de que tem que fazer algo. Então, assim, uma postura que você deve ter para emancipar a consciência é você trocar essa coisa do tenho que fazer. Começar a assumir alguma coisa chamada dever, não obrigação. Qual é a diferença entre obrigação e dever? É que a obrigação é algo que vem imposto pelas necessidades ou pelas condições que uma sociedade impõe. E o dever não. O dever, ele é algo que se realmente queira fazer como reconhecimento da verdade que se vive. Por exemplo, você pode dizer assim, eu tenho que pagar contas. Então você cria uma dependência na sua consciência que te conduz a caminhos onde você vai cumprir isso. Eu tenho paciência, eu tenho que pagar contas. Se você mudar a postura mental, ao invés de você ter que pagar contas, você assumir o dever, dizendo assim, olha, eu devo pagar essas contas por uma condição de conforto, por uma condição de que é o sistema, sei lá, mas eu devo. E aí pode nascer em você assim, quando nasce uma ideia, puxa, e se isso comprometer a maneira como eu vou pagar as contas? Automaticamente, por você ter se libertado dessa dependência, você vai pensar assim, não, é um dever que eu tenho, e eu vou cumprir esse dever, de uma maneira ou de outra eu vou cumprir esse dever, né, porque eu não tenho mais o ser, eu tenho uma verdade a viver, e essa verdade vai ser cumprida. Se alguma coisa der errado no caminho, né, o final vai se cumprir, porque eu vou me dedicar a isso. E o que eu não conseguir pagar nesse processo, eu dou um jeito e pago depois, entendeu? A mudança, né, porque aqui tem uma coisa muito importante, né? Em verdade, a vida ficou muito essa coisa financeira, né? O sistema impôs às pessoas muito essa coisa financeira. As pessoas, por exemplo, a gente tem o curso de alquimia e a gente sempre funcionou por contribuição. A gente sempre não. A gente já falou, acho que isso algumas vezes e tal. Eu abria, vamos dizer assim, por respeito a quem queria colaborar com o centro, achava que tinha que fazer uma maneira, até abria a possibilidade, tá bom, vamos ver para não ser o dono da verdade e tal. Mas é sempre assim, na sua essência funcionou por contribuição. E muita gente achava que não ia conseguir pagar conta, aquelas coisas todas que e tal. E tudo bem, paciência, o objetivo é esse, né? Havia um propósito com o centro de alquimia, esse propósito foi cumprido. Então, você tem que ter essa emancipação, sabe? De você... o sistema vai te impor sempre, sempre. E é preciso romper com essa imposição, né? Há sempre... O que é importante você ter consciência é de que se você permitir a tua criatividade te inspirar, você sempre irá encontrar a possibilidade de algo. Sempre. Sempre irá conseguir a possibilidade de você cumprir o seu dever. Sempre vai acontecer isso. De uma maneira ou de outra acontece. Porque a grande questão cerebral é que ela quer entender como as coisas funcionam.
a questão mental é diferente, ela vai lá e faz. Entendeu? É isso que eu vou fazer, é isso que eu reconheço que é verdade, então eu vou lá e vou fazer. Como vai dar certo ou não vai dar certo, eu não sei. Depois é que eu vou saber. Porque pode parecer isso um pouco, vamos dizer assim, irresponsável. Eu diria que não. Eu te diria que responsabilidade é a capacidade de responder pelos seus atos e pensamentos. Então você está respondendo por isso, porque você está assumindo a sua vida. Isso é emancipar a consciência. Emancipar a consciência em relação à dependência que muitas vezes nós temos em querer agradar quem a gente ama. Querer agradar quem a gente ama muitas vezes pode ser um ato que vai afastar quem você ama. Pensa nisso, porque começa a criar uma dependência. Você começa a não ter atitudes verdadeiras. Né? Não porque você queira enganar, mas é porque a tua consciência está tão tutelada naquela dependência de querer agradar quem você ama, que você acaba, sabe, sendo anulado. E quem você ama acaba não te reconhecendo mais. Entendeu? Então, assim, é preciso emancipar a consciência para que você realmente determine a verdade como o princípio dos seus atos, o princípio do seu verbo, o princípio que te leva a realmente executar o teu destino. A gente tem realmente condições de reverter todas as coisas, né? Eu vou falar uma coisa que a gente costuma falar nos capítulos do curso, né? Que seria mais ou menos assim, que na verdade tudo é vibração, tudo é energia. Hoje em dia, se você entrar na internet e for pesquisar um pouco sobre a mecânica quântica, a física, né, pela mecânica quântica, claro, você vai ver dentro do aspecto físico, né? Porque a palavra quântico é referente à física. Eu não tenho autoridade para falar sobre o quântico, porque eu não sou físico. Né? E eu, como alquimista, eu respeito o verbo. Então, assim, mas se você for pesquisar, porque eu pesquiso, eu acho muito interessante, tem até um vídeo no YouTube, tem um canal, que é um rapaz com os cabelos compridos, né, que ele explica de uma maneira muito didática a física. Eu não vou lembrar o nome do canal, mas tem. E se você for pesquisar então na internet, você vai ver que o mundo quântico, ele realmente admite hoje em dia, né, eles perceberam que existe um mundo muito mais amplo, né, da coisa da energia, né, a vibração, né, que o olhar do observador, da observadora, altera o comportamento dos átomos, né, ou seja, há uma energia, uma coisa assim. Então, realmente, eu posso dizer para você assim, que realmente há. Né, a alquimia sempre chamou isso de substância primordial. Né, e depois, Aristóteles, uma vez começou com a expressão, se não me engano, matéria-prima, e isso acabou seguindo. Mas olha que interessante. Tudo é vibração. E a energia em si, ela é pura sempre. Ela é pura e harmônica. No seu estado vibracional, ela é harmônica. As qualificações dessa energia, ela é dada pelo pensador, pela pensadora. Porém, as desarmonias, elas envolvem essa energia, mas elas não penetram, elas não contaminam a energia, porque ela é sempre pura. Se você elevar, né, sublimar, que é a palavra alquímica, uma atitude sua, uma vivência sua que seja desarmônica, elevar até a condição energética, você transforma aquilo. Né? Porque você desqualifica o padrão desarmônico. Como isso ocorre? Ocorre pela imposição de algo chamado verdade. A verdade vence todas as coisas. A verdade vence tudo. E o que é verdade para você? Né? Aí que é o ponto da emancipação da consciência. De você realmente, você sabe o que é verdade para você. Se você não sabe, eu te aconselho você realmente a dar uma sentada e analisar-se, sabe? Para você encontrar a verdade, a sua verdade. Minha verdade é essa.
Então, lute para emancipar a sua consciência de todas as coisas que te impedem de viver essa verdade. Porque não há outro processo de você realmente aperfeiçoar-se e de você realmente ser feliz. Não há. Sabe? A gente percebe que as pessoas se maqueiam na vida, né? E isso um dia, sabe? A pessoa ela sabe que não é verdade. E isso vai sendo vivenciado até que se somatize na pessoa, né? Eu estou com uma ideia, né? Que vou comentar, na verdade, assim, mais ou menos por alto, a gente fazer um trabalho online, né? Ao vivo, de realmente reconstrução, né, dessa capacidade metafísica que nós temos, né? Depois a gente coloca isso mais claro, né? Mas assim, porque a gente tem percebido quantas pessoas, na verdade, foram se desconstruindo como seres e se afirmando como pessoas, né? Hoje em dia, assim, perdeu-se o aspecto da essência de ser e assumiu-se um aspecto da máscara do ser, né? Da casca do ser. E é preciso quebrar essa casca que chama-se personalidade, né? Que ela é exterior. Quebrar essa casca para que o ser entre em contato consigo mesmo e permita que aqueles que convivem com ele também entrem em contato com esse ser. A individualidade, ela é algo tão puro em cada um de nós, porque ela é um manifesto da essência que somos. E muitas vezes construímos a pessoa em nós que está muito distante dessa essência. E a construímos pelas condições, né, para a gente poder suprir necessidades, para a gente poder agradar pessoas. Né? Sabe, a gente... Se você não fez ainda o curso de alquimia, né, se você já fez, fica mais fácil você perceber o que eu estou dizendo. Mas se não fez, eu quero te falar assim, é muito comum as pessoas, na verdade, idealizarem os seres, mas não idealizarem a si. Então, pegam pessoas, por exemplo, que, infelizmente, hoje em dia é muito comum isso, né? Pessoas que enriqueceram na vida, idealizam aquela pessoa como, isso é o ideal. Por quê? Sabe? Por que o dinheiro ficou tão importante assim para as pessoas, né? Que faz com que o ser se afaste da visão de cada um e as pessoas acabam só querendo ver a pessoa, né? Por quê? Sabe? Você pega os relacionamentos, né, de casais, os relacionamentos de casais, e homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, relacionamentos de casais. Você pegar o relacionamento de casais, você vai ver que existe também ali, na maioria deles, são as pessoas se relacionando e não os seres. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando para mim que ia escolher alguém para casar. Pensei comigo, como é que se escolhe alguém? Né? Ou seja, quando que o relacionamento amoroso é por escolha e não por acontecimento? Né? Então assim, você percebe, o ser espera o acontecimento. E não a escolha. Eu não vou ficar escolhendo como se fosse um mercado, eu vou escolher, sabe? Não é assim. Então, você percebe o caminhar, o quanto a felicidade é posta de lado. Né? Por esses aspectos, ou seja, é uma consciência tutelada pelas condições da vida. Me falaram uma vez uma frase, amor e cabana não combinam. Qual é o tamanho desse amor? Qual é o tamanho desse amor? Me falaram também uma vez que não adianta você querer falar sobre algo se você não tem dinheiro para falar. Qual é o tamanho desse verbo? Porque se um verbo depende de ouvidos para ele ser um verbo, ele não é um verbo. Se alguém depende de outro alguém para poder viver, ele é ninguém.
É preciso ter essa consciência. Muita gente, por medo da solidão, acaba corrompendo a sua vida para ter alguém do seu lado. Que tamanho que tem sua vida? Porque a coisa mais lógica que existe na sensibilidade é que você, ao renunciar uma condição que não expresse a sua verdade, você vai seguir o seu caminho e uma hora você vai conseguir encontrar aqueles que realmente convivem com a mesma sintonia. Sempre encontra. Então é preciso tomar esse cuidado. Eu sei, me mostraram algumas coisas que as pessoas andam falando sobre alquimia por aí, né? E tudo bem, sabe? Eu não tô aqui, eu não sou ninguém para julgar ninguém. Só quero dizer para vocês uma coisa. Se você descer de todas as alegorias, se você for analisar as coisas com um olhar da simplicidade e com um olhar da verdade, sem conceitos, você vai pegar, por exemplo, os escritos de Totti, as anotações de Raimundo Lulo, né? Você vai pegar as cartas de Flamel, você vai pegar os livros de Paracelso. Alquimia não é o que eu ando falando. Alquimia é a ciência do verbo. É isso. É você, e o verbo é algo que deve ser antes de existir. Ele vai existir no convívio com os seus ouvintes, no convívio com as suas interações. Mas antes dele existir, ele deve ser. Ou seja, antes de você realmente ter na sua vida o seu meio, ter na sua vida as coisas, é preciso que você realmente seja. E ser o quê? O que você é, em verdade. E como é que você vai saber o que você é? Emancipando a tua consciência das dificuldades, das necessidades. Abandonando esse medo voraz que impede as pessoas de se libertarem na criatividade. Uma vez perguntaram para mim assim, como alquimista, como é que eu via a morte? Eu respondi, olha, eu vejo a morte como um absurdo, por vários aspectos. Mas era uma pessoa muito cética. E falei assim, mas para que você consiga perceber o que eu quero dizer, eu vou dizer assim, bom, já que eu vou morrer um dia, o que me impede de eu realmente viver como eu creio que eu deva viver? Vou morrer mesmo. E a pessoa ficou balançada com isso, entendeu o que eu quero falar? Quer dizer, é tudo muito maior. Né? A vida é muito maior. Em verdade, eu posso dizer para você assim, o que as pessoas buscam, em verdade, é aquilo que elas menos procuram vivenciar. Todos nós procuramos viver a nossa vida para resgatar tudo que é de bom, tudo que é de belo e tudo que é de grande. Puxa, como eu posso resgatar o que é de belo, o que é de bom, o que é de grande, se eu tenho uma consciência tutelada às necessidades da vida, à necessidade de ter alguém para conviver, às necessidades de ter, de depender de algo para que eu esteja bem? Por exemplo, quer ver que interessante? Eu dificilmente gosto de beber sozinho alguma bebida alcoólica, cerveja, vinho, uísque, assim, dificilmente. Eu adoro uísque, eu adoro um vinho, cerveja, mas eu gosto de uma companhia para isso, sabe? Mas se não tiver companhia e algum dia tiver com uma vontade de beber, eu vou beber. Né? Porque quando não tem ninguém para conversar, eu converso comigo mesmo. Hoje tem os vídeos, né? E a gente, uma experiência que eu estou sentindo assim, nova para mim, eu estou vendo que é uma coisa fantástica, né? Porque eu tenho a possibilidade de falar na esperança de que alguém ouça. Né? Mas se me perguntar, e se ninguém ouvir? Tanto faz. Sabe?
a esperança de que ouçam, de que eu possa contribuir para a integração atômica daquele ser que está ouvindo, é enorme. Mas eu não dependo disso. Eu não posso condicionar minha consciência a isso. É uma possibilidade, é um instrumento que existe aí que eu comecei a conhecer agora, né, e que eu estou dando utilidade, que eu estou achando fantástico, mas isso não vai me gerar dependência, porque se gerar, eu tutelei a minha consciência a algo e eu saio. Né? Nós estamos falando sobre a rota dos alquimistas. Os alquimistas possuem como princípio fundamental da sua existência dois alicerces, a verdade e a liberdade. Um alquimista que mente perde o contato com a alquimia. Um alquimista que não vive a liberdade, ele também perde o contato com a alquimia porque perdeu o contato consigo mesmo. Portanto, um alquimista que depende de instrumentos para executar a alquimia não é um alquimista, porque os instrumentos não são verdade. Os instrumentos são meios, a verdade é a mente. Um alquimista que depende de coisas para que ele possa dizer alquimista, né? Quando eu estava uma vez eu fui fazer uma exposição sobre alquimia numa escola e criar ali uma certa expectativa, né? E era uma sala, acho que tinha umas 150 pessoas na sala, e foi um dia, foi muito interessante, porque dificilmente, quando eu tenho programado alguma coisa assim, eu marco algum compromisso que possa fazer com que me atrase e tal. Eu gosto de começar as coisas no horário combinado. Naquele dia, eu estava saindo de casa, aconteceu alguma coisa, eu não me lembro, aconteceu alguma coisa que tal. Eu sei que era para começar 20h30 e eu acabei chegando 20h30 no espaço. Então estava meio tumultuada, coisas que tal. E aí acabou começando lá a exposição, eram 8h45, mais ou menos. E quando eu entrei na sala, né, eu entrei, isso que tal, e aí fiz. Aí uma pessoa depois no final comentou assim: nossa, eu achava que ia entrar aqui, sabe, um velho, né, com um capuz na cabeça, né, com uma baqueta na mão, e, sabe de coisa. Foi uma visão. Eu peguei, sorri, falei assim para ela: puxa, desculpa te decepcionar, né, mas se o alquimista depender de coisas para ele realizar o seu pensamento, é porque ele ainda não conseguiu conhecer o que é o pensamento. Emancipar a consciência. A busca da alquimia é você cumprir a grande obra, é você realmente realizar a grande obra. Nós temos o capítulo 2 do curso que a gente fala sobre a grande obra. E a grande obra é você criar-se a si mesmo. Como você vai poder criar a si mesmo se você tem a sua consciência tutelada a coisas, tutelada a pessoas, as coisas, a instrumentos? Né? Me perguntaram uma vez, né, como é que eu construo a minha espada mágica? Eu respondi para a pessoa assim: aprenda a falar. Nenhuma espada é mais poderosa do que o seu verbo. Entendeu? Porque essa é a realidade de um conhecimento. Imagina, uma pessoa me perguntou sobre um instrumento aí, eu falei assim: imagina Jesus andando com uma colher de pau para cima e para baixo. Imagina Jesus andando com uma espada para cima e para baixo. Imagina Jesus, entendeu? São coisas, imagina Raimundo Lulo andando com uma colher de pau para cima e para baixo, com uma espada para cima e para baixo, Paracelso. São coisas, na verdade, que são preciso descer da alegoria. Como nós falamos, né, a gente fala isso nos capítulos do curso, são símbolos e é preciso dar vida aos símbolos, por aquilo que eles representam, e não pela imagem, não pela forma que eles possuem. Porque a forma de um símbolo guarda o segredo de uma imagem dele. A imagem dele é a ideia. E é a ideia que deve ser operada. Mas para você operar a ideia, é prescindido que você emancipe a sua consciência, principalmente de si mesmo. Porque você vai ter tendência sempre a se limitar. Sempre. Enquanto você não consegue
a liberdade definitiva de si próprio, é preciso que você emancipe sua consciência de si mesmo, da tendência que você vai ter de conduzir-se aos padrões emocionais, aos padrões de pensamento coletivo. Seja você mesmo sempre. Seja você mesmo sempre. Só assim você conseguirá emancipar a sua consciência. Romper com todos os acordos que fazem com que você realmente não permita que você se desencadeie tal qual você é. Romper com o próprio destino, para que você realmente cumpra a sua verdade, indo além de qualquer coisa que se possa prever para você. Eu vejo pessoas que dependem. Certa vez, é meio delicado o que eu vou falar, mas certa vez uma pessoa, uma mulher muito culta, e ela veio questionar para mim, ela era numeróloga e astróloga, e ela veio perguntar para mim o que eu achava, né, da maneira como ela compunha a numerologia e o que eu achava dos signos. E eu disse assim para ela, olha, como alquimista, eu não posso permitir que a fluidez da minha vida dependa dos números. São os números que devem depender da minha vontade, para a minha vida. A mesma razão que eu não posso condicionar o meu desenvolvimento pelos signos. Porque os signos, na verdade, são símbolos, assim como os números. Representam ideias. E essas ideias devem ser operadas, porque eu sou mediador, e não eles. Emancipar a consciência. A gente vai entrar, vamos começar seguindo a rota, e nós vamos começar a aprofundar muito essa coisa da alquimia, até que a gente vai chegar na ideia da sétima ideia, onde daqui a 2 ideias, onde nós vamos colocar uma coisa muito prática. Nós vamos começar a colocar coisas assim físicas para que você comece. Então a gente vai começar a apertar, né, a falar realmente assim como é verdadeiramente a alquimia. Eu não estou aqui para agradar ninguém, não estou aqui para me tutelar a minha consciência, né, ou seja, falar aquilo que vai agradar as pessoas. Eu estou aqui para falar a verdade. E aqueles que estiverem em sintonia com essa verdade vão acabar interagindo com ela. Né? Os demais, a alquimia é para aqueles que realmente entenderam que é preciso fazer as suas próprias regras de acordo com a razão da sua existência. É preciso romper com tudo aquilo que limita o ser à dependência de algo. É preciso libertar-se de tudo aquilo que realmente impeça você de ser aquilo que você é. E isso nada mais é do que você mesmo. Emancipe sua consciência. Emancipe sua consciência. A intenção aqui é única. É realmente ativar a memória dos meus irmãos, porque eu vivo realmente a concepção da fraternidade. Ativar a memória deles da liberdade. Ativar a memória deles da grande verdade. Ativar a memória deles, dos meus irmãos, da felicidade. A gente se vê na 6ª ideia. Até.